E aí, galerinha esperta, vamos estudar um pouquinho de geografia. Hoje, a nossa aula, nós vamos falar um pouquinho sobre população brasileira, dados estatísticos, ok? Vamos falar sobre o Brasil, um país grande em extensão territorial, mas também enorme em população, né? Nós somos um país com uma característica muito interessante. É uma população essencialmente jovem, mas que está em processo de transição, né? Nesse slide a gente está vendo, né, dados do o IBGE no último censo realizado em 2010, né? Qual é o percentual da constituição, né, da população brasileira? Vocês estão vendo aí que pardos, né, corresponde a 43,1% da nossa população, brancos 47,7%, né, negros 7,6% e indígenas 0,4%. Temos também os amarelos com 1,1%. É claro que esses dados eles serão atualizados, pelo menos deveriam ser atualizados exatamente neste ano, mas por conta da pandemia foi interrompido o processo, né, do recenseamento, que é o processo de contagem da população, né? O IBGE é o órgão específico aqui, né, para fazer o levantamento desses dados estatísticos. É importante que se diga que o IBGE é um órgão oficial do nosso país, né? E ele presta excelentes trabalhos e ferramentas tanto para a análise mais coerente, mais correta da nossa população, como também para as políticas públicas, né? Que seriam ações mais efetivas, discutidas, para dar à população brasileira uma certa comodidade e efetividade nas ações de domínio público, né? Muito bem. Então, partindo desse pressuposto, a gente começa falando, né, sobre o Brasil, que é considerado um país extremamente populoso, né? Mas o Brasil não é considerado um país povoado, né? Bom, como é que a gente entende isso, né? O termo populoso se refere ao número total de habitantes, né? Já o termo povoado, ele se refere à distribuição populacional. Nós temos países que são considerados extremamente populosos, né? Você está vendo aí, por exemplo, a China, né, com 1,3 bilhões de habitantes, seguido pela Índia, né, que tem 1,1 bilhões de habitantes, né? Os Estados Unidos vem em terceiro lugar, né, com 314 milhões de habitantes, a Indonésia com aproximadamente 229 milhões de habitantes e em quinto lugar o nosso país, né, o Brasil, que atualmente, né, já com certeza ultrapassou, né, os 200 milhões de habitantes, né? Nós somos um país que temos uma população essencialmente jovem, apesar de que nos últimos anos nós temos percebido aqui no Brasil uma certa diminuição nas taxas de natalidade. A natalidade, ela se refere ao número de nascimentos, Bom, desculpe. Quando nós falamos dos dados da população, né, que classifica o país, o território em povoado, nós estamos falando em densidade demográfica. A densidade demográfica, que seria um cálculo matemático obtido a partir da divisão entre o número de habitantes pela área desse território, né, do país ou estado-nação. Então, a China e a Índia são considerados, e os Estados Unidos, também a Indonésia e o Brasil, são considerados países populosos, né? Mas quando se trata, né, de dividir esse contingente populacional pelo seu tamanho, né, porque todos esses países têm uma população grande, mas têm uma extensão territorial extremamente grande, obviamente vão apresentar densidades demográficas, né, não muito altas, né, não muito altas. O Brasil, por exemplo, né, nós temos aí algo em torno de 18 habitantes por quilômetros quadrados. Diferentemente e fugindo a essa característica,
nós vamos perceber que existem alguns países que possuem populações pequenas, mas têm uma alta concentração populacional, né? Ou seja, são países povoados, com alta densidade, né, densidade demográfica. Desses países considerados de grande população, que é considerado populoso e povoado ao mesmo tempo, nós temos o Japão, né? O Japão ele é populoso e também é povoado. Se juntarmos todas as ilhas que formam o arquipélago japonês, só para vocês terem uma ideia, né, nós teríamos aproximadamente uma área quase que do tamanho do estado de São Paulo, né? Então, todas as ilhas que formam o arquipélago japonês, juntadas ou aproximadas, não daria o tamanho de extensão territorial do tamanho de São Paulo. E o Japão é o 7º país com maior população do mundo, né? Ficando atrás aí da Rússia, do Brasil, da Indonésia, né? Desses outros países que nós já listamos, ok? Bom, uma outra característica comum aqui ao Brasil é que a nossa população ela é essencialmente urbana. De acordo com o último censo demográfico aqui no Brasil, nós percebemos, né, que os dados mostram que mais de 80% da população brasileira ela é essencialmente urbana. Professor, sempre foi assim? Não, né? Nós tivemos um período na nossa história, né, principalmente no período colonial, onde as bases da nossa economia estavam voltadas, alicerçadas na atividade agrícola, né, agropecuária, né, durante o café, durante a expansão da cana-de-açúcar e outras coisas mais. A população brasileira ela era predominantemente rural. Dada a grande necessidade, né, da mão de obra dessas atividades, né, no campo, e a nossa economia ela sobrevivia dessa agroexportação, né? A partir ali de meados da década de 50, né, 60, até chegando ali na década de 60, houve uma mudança considerável, né, no ritmo de crescimento da população urbana em relação à população rural, né? Nós estamos falando de um período que aqui no Brasil começam a surgir as atividades industriais. E esse fato, ou esse fator especificamente, passa a atrair uma concentração muito grande de pessoas migrando do campo para as cidades, né? Nós chamamos esse fluxo do campo para a cidade, nós chamamos de êxodo rural, certo? Foi exatamente por conta desse grande fluxo do campo para a cidade que surge aqui no Brasil as principais áreas de favela. Ora, nós vamos especificar e deixar bem claro para vocês. Antes do surgimento da atividade industrial, a população brasileira era essencialmente rural. A necessidade de mão de obra no campo. Mas quando começam a surgir as atividades da indústria, né, a expansão da atividade comercial, essas atividades começaram a se desenvolver nas áreas urbanas, que essencialmente sobreviviam de áreas hospitalares, né, de serviços hospitalares, ou de escolas confessionais, né, voltadas principalmente para a elite oligárquica dos grandes barões, dos grandes plantadores aqui no Brasil, né? Muito bem. Mas eu posso usar esse exemplo que aconteceu aqui no Brasil de forma generalizada? Não. Não podemos agir dessa forma, né? É bom que fique claro que essa concentração populacional, ela também em alguns lugares foi dinamizada pelo surgimento de áreas urbanas, né? De surgimento de áreas industriais, de atividades comerciais de atividades portuárias. E aí a gente vai perceber que no contexto do surgimento dessas populações urbanas existiam atividades que dinamizavam a economia dessas áreas e fixavam essas pessoas nessas determinadas áreas. Voltando para o caso do Brasil, segundo o IBGE, São Paulo é o estado mais populoso do Brasil, né, com cerca de 43,6 milhões de habitantes. Ok? Bom, eu gostaria de fazer uma contribuição um pouco maior. Observe que essa questão do coronavírus tem causado problemas enormes aqui no Brasil e no mundo. E um considerável contingente populacional, né, já foi a óbito.
Nós não podemos dizer que após essa situação de pandemia, a situação no mundo vai permanecer a mesma. É claro que as coisas irão sofrer alterações. Bem, em relação ao Brasil, nós estamos vendo aí nesse slide que como está a distribuição da população brasileira por regiões do Brasil. Então, observe aí que a região Sudeste é a que concentra a maior parte dessa população, aproximadamente 80 milhões de habitantes. A região Nordeste vem em segundo lugar. Em terceiro lugar, a região Sul do Brasil. Em quarto lugar, nós temos aí a região Norte. Para muitos, o Centro-Oeste deveria estar nessa posição. Acredito eu, com o resultado do último censo demográfico, que deve ser ainda realizado esse ano, o Centro-Oeste deva superar em número de habitantes a região Norte do Brasil. Haja visto o dinamismo da atividade agropecuária na região Centro-Oeste e também a expansão da agroindústria, né, que são fatores que atraem, né, fluxos migratórios para essa região. Bom, nessa tabela, né, nós percebemos aí claramente o comportamento das populações das regiões do Brasil, né, e a comparação entre a população absoluta e a população relativa. Observe aí, por exemplo, a região norte do Brasil, né, os índices de população relativa em torno de 7,6 a 8,3. É a região que tem a maior área, né, vamos dizer assim, territorial, né, e um dos menores expressivos populacionais. Então, aí a população relativa em algo em torno de 8,3%. Quando a gente analisa a região sudeste, a gente percebe isso, né, grande população em uma área pequena, né? Então, nós temos aí a maior concentração populacional, a maior densidade demográfica, algo em torno aí de 42,1%. Nesse gráfico, nós estamos vendo o comportamento, né, da taxa média geométrica do crescimento anual. Então, o que a gente consegue entender observando esse gráfico, né? O que o gráfico está nos mostrando é que o número de filhos no Brasil ela tem diminuído progressivamente. Então, meados da década de 50 e 60, nós atingimos aí o ápice, né, de 2,99, né? Mas essas taxas de crescimento elas têm diminuído de lá para cá. Por que isso? A diminuição do número de nascimentos, seja a partir da participação da mulher no mercado de trabalho, a utilização de métodos contraceptivos, a informação, a mudança do padrão social, né, e cultural da população brasileira, e as cirurgias também, né, para esterilização, bem como também a utilização de métodos contraceptivos, que vão desde o uso da camisinha até pílulas anticoncepcionais. Nós estamos vendo nesse gráfico três pirâmides, né? Uma pirâmide na cor azul, outra na pirâmide na cor vermelha e outra pirâmide na cor verde. Essas pirâmides são chamadas de pirâmides etárias. Por quê? Porque elas são construídas a partir de faixas etárias. No canto à esquerda, vocês vão ver números de 0 a 85, que é a expectativa, né? A idade dessas classes, né? E a gente está vendo aí uma divisão entre homens e mulheres, portanto é uma pirâmide etária, ok? O que a gente percebe? A pirâmide de 1991, a verde, ela tinha uma base bem mais larga e um topo mais estreito. Ao longo do processo dos anos, até chegar a 2010, o que foi que aconteceu? Uma diminuição do número de jovens e um aumento bem discreto da população idosa. Esses dados mostram que a nossa população, a população brasileira, ela está passando por um processo de transição demográfica, reduzindo as taxas de natalidade e aumentando a expectativa de vida. Bom, a gente vai perguntar assim, né? Isso é bom ou é ruim? Existe um lado bom e existe um lado ruim. Vou primeiro falar do lado bom. O lado bom da diminuição das taxas de natalidade, o aumento da expectativa nós temos uma esperança de vida maior e quanto menos filho temos, a tendência é você dar a esses filhos, né, uma melhor qualidade de vida, seja em padrão educacional, social e econômico. Qual é o lado ruim? Quanto mais as pessoas vivem, né, maiores também são as pessoas que passam a ter benefícios
voltados a essa questão social, né? Nós estamos falando da previdência social. E no Brasil isso aí é um problema, tanto é que nós passamos por uma reforma na Previdência e com certeza isso vai abalar a economia no nosso país. Bom, migrações. A gente chama de migrações o deslocamento das populações, né? A gente vai ver de como é que está o comportamento dessas migrações aqui no Brasil, de acordo com o último censo. Então nós temos aqui o maior número de pessoas que fazem esse processo de migração para o Brasil, ao todo 25%, né, os estadunidenses, né? Depois nós temos o Japão, paraguaios, portugueses. Observe que ao longo desses que estão sendo citados, não existe uma citação dos chineses, porque nós temos percebido um grande aumento da população de chineses no Brasil, né? Taxa de fecundidade, nós estamos vendo a taxa de fecundidade diminuindo, já falamos. A inserção da mulher no mercado de trabalho, a utilização de métodos contraceptivos, a participação da mulher no mercado de trabalho, né? As cirurgias para esterilização, a conscientização. Hoje se fala muito abertamente, gente, sobre a diminuição de filhos, né? Sobre como planejar, etc. E hoje, na verdade, as pessoas que engravidam, muitas vezes engravidam porque querem, né? Porque está muito acessível as formas de se evitar filhos. A taxa de mortalidade infantil, infelizmente a gente destaca aí, né, algumas regiões aqui no Nordeste. Em 2000 apresentávamos uma taxa algo em torno de 44,7%. Graças a Deus conseguimos reduzir para 18,5%. Isso é fruto das campanhas de vacinação e também campanhas, né, para garantir, projetos sociais, garantir uma melhor estabilidade da população, né? O Bolsa Família, né, as campanhas de vacinação, ajuda humanitária e por aí vai. Falamos agora sobre educação aqui no Brasil, né? Está diminuindo progressivamente o número de analfabetos no Brasil, né? Até mesmo porque os projetos sociais brasileiros têm dado uma certa condição para que as pessoas não migrem, né? Não deixem, não abandonem as escolas. A gente chama isso de evasão escolar, né? Mas é importante que também se diga que tem aumentado muito aqui no Brasil o número de analfabetos letrados, que são pessoas que têm a formação, mas têm uma dificuldade enorme de ler e interpretar textos, né, e documentos. Aí nós estamos vendo entre os estados brasileiros aqueles que têm o maior índice de evasão escolar, né? Estamos vendo aí no norte, né, um índice enorme, né, comparado com as outras regiões do Brasil. Eu agora, nesse momento, vou me despedindo de vocês. Mas eu espero que, de alguma forma, tenham contribuído significativamente para aumentar o seu conhecimento na geografia. Lembre-se, Deus acima de tudo. Acredito que esse tempo vai passar, né? Vamos ter confiança em Deus. E quando retornarmos, que a gente possa retornar melhor, ok? Beijão, até a próxima.